Olá! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. O bicho da goiaba, exatamente. Você já viu ou você já observou como que consegue entrar o bicho na goiaba? Pois é, independente do tamanho do seu fruto, a goiaba ela não é infectada quando ela é fruto. Pastor, mas como assim? Exatamente. Por causa da sua casca, por causa da sua espessura, o hospedeiro, ou seja, hospedeiro é a goiaba no caso, mas a praga em si, que vem para depositar as suas larvas, ela não vem quando ele em si já é um fruto, mas sim quando ele ainda é uma flor. Exatamente, quando ela é simplesmente o botãozinho da flor. Todos nós sabemos que quando chega o período da florada da goiabeira, então vem pode vir as borboletas, pode vir as abelhas que pegam ali o melzinho, que faz a troca, né, a sexagenação das flores, para que possa então fecundar, para posteriormente ele então gerar um fruto. Exatamente. E algumas dessas pragas, eles então, o que é considerado realmente pragas, o que eles fazem? Chegam ali não para pegar o néctar da flor, mas sim para colocarem os seus pequenos e minúsculos ovos. Exatamente. Então ficam ali dentro da florzinha, guardadinho, escondidinho. Exatamente. E quando o fruto da goiabeira ele passa de flor para começar a gerar o fruto, então lá dentro estão os ovinhos, os ovos das larvas, que depois posteriormente vão se tornar larvas. Então o fruto da goiabeira, a goiaba em si, ela torna-se um hospedeiro, ela fica hospedando a praga ali dentro, e depois, com o passar do tempo, ela vai então fecundar e vai germinar todos aqueles ovinhos que posteriormente viram então o bicho da goiaba. Pastor, mas você falou tudo isso e eu não entendi absolutamente nada. Onde que o Senhor quer chegar? Pois é, nós queremos chegar simplesmente num primeiro ponto, que todos nós somos hospedeiros de um bicho da goiaba chamado pecado. Pastor, é verdade. Pois é, todos nós somos pecadores. Aquele que disser que não é pecador, que nunca pecou, esse já está condenado segundo a palavra de Deus. Porque é mentira. Porque por um só homem, como diz as Sagradas Escrituras, nós somos todos pecadores. Através do pecado do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, então todos nós passamos a ser pecadores. Eles então foram os primórdios do nosso pecado. Todo e qualquer tipo de pecado. Exatamente. Nós vemos isso então ali no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, todas as pessoas. Por isso todos pecaram. Exatamente. Por isso todos nós nos tornamos pecadores, por causa do pecado que já vem de nós, dentro de nós. Nós nascemos já com o pecado, porém nós temos sim prioridade, nós temos quem nos cuida, quem nos trata do nosso pecado.
quando uma goiabeira ela já é atingida pela praga, existe o controle da praga. Não significa que a praga irá exterminar. Como eu disse, a goiaba, a fruta em si, ela é bem espessa, então quando ela é verde ainda, você pode observar que não há uma penetração de quase nada. Exatamente. E o mesmo acontece com os defensivos agrícolas. Muitos deles não conseguem atingir o foco, que é lá dentro da goiabeira, dentro da goiaba. Então, por isso que as pragas, muitas das vezes, elas não são controladas. Mas na nossa vida é o contrário. Quando nós damos liberdades para o nosso agricultor, Jesus, cuidar de nós, ele então controla o pecado na nossa vida. É a mesma coisa da goiaba. Jesus, ele não tem a totalidade de acabar com a praga chamada pecado em nossa vida. Ele apenas controla o pecado em nossa vida. Exatamente. Por quê? Porque o pecado em si, ele já consiste dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Por isso que nós somos sujeitos ao pecado. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Bom dia. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, porém aquilo que eu não quero, isso eu consigo, que é o pecado. Então é muito mais fácil nós pecarmos do que nós prevalecermos. Exatamente. Nós podemos pecar no falar, nós podemos pecar no enxergar, no tocar, nós podemos no comer, no cheirar, no ouvir, no pensar. Exatamente, todos nós somos sujeitos às mais variadas formas para o pecado. Exatamente. Mas olha aqui o que fala em Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que nele, ou todos os que lhe obedecem. O que ele estava querendo dizer com isso? Jesus, ele ressurgiu dentre os mortos e ele orienta como nós podemos fazer para controlar o nosso pecado. E se nós seguirmos a recomendação do nosso lavrador Jesus Cristo, nós conseguimos controlar o nosso pecado. A mesma coisa, o produtor da goiaba, ele vai lá, consulta o engenheiro agrônomo vai dar as orientações agronômicas para que ele possa tentar controlar a praga da goiabeira. A praga da goiaba não vai conseguir eliminar de forma alguma a praga que está sobre a goiaba. Assim é nós. Por mais que eu e você um dia aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, por isso que mesmo que nós desçamos as águas do batismo, nascemos de novo, o pecado mesmo assim vai permanecer dentro de nós. O que vai acontecer e o que irá acontecer sobre a minha e a sua vida se nós seguirmos a orientação do nosso Mestre Jesus, nós vamos pecar menos. Não que nós não sejamos... por isso é que muitas das vezes as pessoas falam: pastor, por que fulano de tal, cantor, isso e aquele, não sei o que, pecou, caiu, adulterou, fez isso, fez aquilo? É justamente por causa disso, por causa do pecado que está dentro de nós. O controle total do pecado não existe. O pecado, ele só vai ser exterminado no dia do juízo final. Definitivamente vai ser quando Deus irá completar a obra dele em nome do Senhor Jesus. Jesus ainda falou assim, Lucas 19:9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação para esta casa, pois também é filho de Abraão. Ou seja, estava falando aqui com o Zaqueu. Zaqueu, ele reconheceu que ele era pecador, mas Jesus falou que naquele dia, naquele momento, veio salvação sobre ele. Ou seja, veio o controle do pecado sobre a vida dele, né?
E então nós somos sujeitos ao pecado, independente se nós já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, independente se nós já fomos batizados ou não, o pecado vai permanecer na minha e na sua vida. O bicho da goiaba permanece, mesmo até o ponto de chegar lá nas prateleiras do supermercado ou do sacolão, ou seja, da onde for, da feira, aonde for que você for, perdão, ou se você pegar direto lá da planta da goiabeira, você vai ver, você vai observar que muitas das vezes você vai abrir a goiaba e você vai observar o pecado, ou seja, o bicho da goiaba lá dentro. Assim somos nós. Mesmo que, se nós somos rasgados no meio, o pecado permanecerá dentro de nós, enquanto nós não passarmos pelo juízo final, em nome do Senhor Jesus. Por isso é que haverá o peso na balança. O que vai ter mais? Vai ter mais pecado ou nós vamos estar mais limpos? Por isso que o Senhor Jesus fala que vem buscar uma noiva, uma igreja limpa, ataviada, preparada, sem manchas e sem mácula, ou seja, sem pecado, com o controle total das pragas da nossa vida, chamado pecado. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esse dia, ó Deus eterno. Louvado seja o teu santo nome. Pai, arranca, Senhor, ou seja, controla dentro de nós essa praga chamada pecado, ó Deus eterno. Livra-nos, ó Senhor, de pecarmos, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Porém, se pecarmos, ó Senhor, trata-nos, ó Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. É o que nós te pedimos. Pai, eu não sei o que este ou o que esta está passando, ó Deus eterno. Se ela precisa, se ele precisa de um tratamento intensivo, ó Senhor, nos seus pecados. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o nosso lavrador. Cuida-nos, ó Senhor. Trata-nos, ó Deus eterno, com todo o seu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Tenham todos um ótimo e abençoado final de semana e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você assistiu até o final esse vídeo, comente. Bicho da goiaba. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.